As últimas previsões do Fundo Monetário Internacional mostram que Portugal e a Grécia são os dois únicos países da Europa em recessão neste e no próximo ano. É o ponto de partida para a análise económica desta manhã com o jornalista do Expresso, João Silvestre, que já aqui está. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Como estás? O que é que isto significa? É um esforço que terá resultados no futuro ou nesta altura não há essa garantia? Não há essa garantia, é a grande dúvida que toda a gente tem. Já o objetivo, eu separaria os dois casos. O caso grego é um caso muito grave, que está em queda livre, vai cair nestes 2 anos, quase o dobro que Portugal vai cair, já vem para a situação grave. E, portanto, possivelmente vai ter que reestruturar a dívida e é uma situação diferente. Portugal, em princípio, as previsões do Fundo Monetário Internacional, do governo, etc., é que este programa de ajustamento e de financiamento agora, que temos durante os próximos 3 anos, consiga pôr a economia a crescer em 2013. Portanto, bata no fundo no próximo ano, alguns na parte final do próximo ano, e depois possa voltar a crescer. E se assim for, o programa é bem sucedido, Portugal conseguirá dar para os mercados um sinal que está a melhorar, consolidou em parte as suas contas públicas e poderá voltar a crescer. E nesse sentido poderá voltar ao mercado. E aí o programa é bem sucedido. A grande dúvida é assim, será que em 2013 vai conseguir crescer, como o governo espera e como a Troika espera? E será que nessa altura conseguirem voltar aos mercados? São as duas grandes incógnitas e que serão, no fundo, a forma de ver se este programa de ajustamento será bem sucedido ou não. João, e há riscos de uma nova recessão global com a revisão em baixa do crescimento na zona euro e nos Estados Unidos? Sim, esses riscos existem, para já não são confirmados, são receios, mas houve de facto uma revisão em baixa do crescimento para os Estados Unidos e para a zona euro. Dentro da zona euro, para a Alemanha tem um grande corte na previsão, para cerca de metade do crescimento que tinha previsto há poucos meses pelo FMI, com o agravante que, no caso da zona euro, vai haver, em 2012, o crescimento será menor do que em 2011. Portanto, será uma desaceleração. Esse risco existe, esta crise da dívida está a perturbar, o problema do endividamento americano e desta luta política entre os republicanos e democratas para tentar ver como é que se consegue controlar o déficit, somente numa altura que estamos a caminhar a um ano de eleições e, portanto, isto é algo que cria muita incerteza e, portanto, o risco existe. E há ainda uma dúvida grande acerca disto tudo, que é, será que quer banqueiros centrais, quer governo, vão ser capazes e vão estar de mão dada novamente? O que é que se pode e deve fazer para evitar esse cenário? É essa a questão. Já se tem havido algumas vozes do FMI, do próprio secretário do Tesouro americano que esteve na Europa na semana passada para a reunião da Ecofin, para pedir aos europeus primeiro que se entendam e depois que estejam preocupados com a situação do abrandamento, porque o passo entre o abrandamento e uma nova recessão é muito estreito, o espaço. E, portanto, o que se pode fazer é, no lado americano, o Presidente já apresentou um novo programa de estímulo à economia, de criação de emprego. A Reserva Federal, possivelmente, hoje vai apresentar novas medidas, temos que falar um pouco mais à frente. Exatamente, iremos falar disso também. E no lado europeu, há quem peça a descida das taxas de juros do BCE, que é uma possibilidade no Central Europeu, e, eventualmente, num caso muito dramático, seria necessário os países voltarem novamente a estimular a economia, o que é um contrassenso entre a austeridade e novo estímulo. Antes de irmos à reunião da FED, que já aqui falaste, começou ontem e termina hoje, no ponto de vista europeu, o maior contributo para este cenário parte ainda da Grécia. Nesta altura, que solução pode haver para o problema? Mas a Grécia é um problema que se arrasta desde o final de 2009, mas com gravidade desde há cerca de 1 ano e meio. E parece quase inevitável que a Grécia vai ter que reestruturar a dívida, ou seja, não pagar uma parte da dívida. Ninguém acredita que a Grécia consiga pagar tudo. Estas medidas vão ser pequenos paliativos para adiar o problema, mas na prática a Grécia está em situação de quase insolvência. Portanto, vai ter que não pagar possivelmente grande parte da dívida, uma parte da sua dívida. E isto tem implicações diretas também para Portugal? Tem implicações para Portugal. Para já, a questão sobre a Grécia é se vai receber ou não a nova tranche de financiamento. Se não receber, deixa de já de pagar salários, pensões, etc. E tem um problema grave no imediato. Mas o que a Europa tem que fazer, na minha opinião, é primeiro pensar numa solução definitiva para a Grécia, que passará por uma solução de dívida, mas ao mesmo tempo criar mecanismos para que essa solução de dívida não tenha impactos graves na economia, repercussões muito graves, que será capitalizar os bancos, depois eles próprios, ou então mecanismos para recapitalizar, e depois também pôr em prática as medidas relativas ao fundo, novas regras para o fundo europeu, que será a flexibilização, aumento de valor, para que, poderá, por exemplo, intervir em bancos em caso de necessidade, para que, caso a Grécia reestruture a dívida e não pague uma parte da sua dívida, esta onda de choque possa ser mitigada por estes mecanismos. Caso contrário, uma falência na Grécia, uma espécie de falência na Grécia, terá consequências gravíssimas e Portugal, que está logo na linha da frente, está bastante afetado.
Vamos então olhar para a reunião da FED, que começou ontem, como já disse aqui, termina hoje. Os mercados esperam novas medidas, aguardam pelo final deste encontro. Tem-se falado muito de uma operação twist. O que é isto? Sim, isso é a grande aposta dos mercados. Ou seja, a operação twist foi um tipo de política que a Reserva Federal já fez nos anos 60, que no fundo é, nos últimos, desde o pico da crise, portanto 2009 até agora, a Reserva Federal já fez dois programas de alívio quantitativo, ou seja, comprar dívida no mercado para baixar as taxas de juros. Já fez 2 vezes, aumentou bastante o seu balanço, portanto está a fazer baixar as taxas de juros no curto prazo. Já disse que as vai manter baixas durante os próximos 2 anos. E agora, esta operação twist, no fundo, é intervir no mercado para mudar o perfil das taxas de juros nos vários prazos. Ou seja, as taxas de juros de curto prazo estão baixas. Mas pode funcionar, na tua opinião? Sim, quer dizer, eu não estou muito convencido que seja um grande efeito. E há muitas dúvidas sobre isso. Agora pode ajudar, que esse objetivo é, já que as taxas de juros de curto prazo estão baixas, atacar, portanto, comprando dívida de longo prazo, de maneira que também o longo prazo passe a ter taxas de juros baixas. Poderá estimular o investimento, algum tipo de crédito ser mais barato e, portanto, estimular consumo, investimento e, eventualmente, ajudar a economia. Mas há outros problemas que têm que ser atacados também. João, bom dia, muito obrigado pela tua análise na edição. Bom dia, João.